O Peso da Pena. O Peso da Pena foi a aventura de Kids in Masks que eu narrei aqui no canal. E eu adaptei, na verdade, eu aproveitei um plot que eu tinha pensado para a campanha de Mutantes Malfeitores, que eu narrei. E aí era a próxima, era para ser o grande plot da campanha. Eu fui fazendo pequenos plots paralelos em que a galera foi obtendo informações. E a premissa foi justamente, eu estava comentando sobre você, poder fazer um personagem que é um vilão de um poder só ou um vilão com vários poderes, né? E eu lembro que o Mutantes Malfeitores, eu falei, cara, eu quero fazer um vilão que seja muito poderoso de um poder só. E aí eu lembro que tinha um poder de possessão. Eu falei, cara, eu vou pegar o maluco e vou fazer um cara cujo poder seja exclusivamente projeção astral e possessão. E aí eu criei o lore do vilão, que é o cara que se torna um avatar de Thoth, que é ou Thoth, que é a divindade egípcia. Então é uma coisa meio na linha Cavaleiro da Lua, assim, saca? Que é um arqueólogo que acha lá um altar de Thoth, que é o deus da magia, etc. O escriba, o deus escriba, não sei o que lá. E é possuído. E aí, o que acontece? É que o poder dele permite a ele entrar nas pessoas e descobrir o passado das pessoas. Ele acessa as memórias das pessoas. E aí o grande plot era, no caso, pro Pois da Pena eu adaptei, mas o grande plot originalmente era ele ir revelando o passado podre dos heróis. Então, a situação que acontecia, na verdade, era que os caras, não necessariamente começava com heróis, começava com poder de pessoas normais, mas essas pessoas normais cometiam crimes, e depois uns super-heróis cometiam crimes. E aí, quando aconteciam as investigações inevitáveis, as pessoas descobriam que não era a primeira vez que aquele herói estava cometendo aquele crime, ele já tinha cometido antes. E tinha umas coisas pesadas, eu lembro que eu tinha feito um cara que era um super-herói militar, e aí ele tinha uns crimes meio punks, assim, que o pessoal descobriu que eram encobertos pelo exército e tal. E aí o cara possuía o herói, sabia o que aquele cara fazia, cometia um crime sem os cuidados necessários para ser flagrado cometendo aquilo e isso gerar investigação que punia. Então, de certa maneira, ele se considerava meio que um anti-herói, porque ele estava levando essas pessoas à justiça de uma maneira que elas não seriam levadas em situações normais, porque elas estavam conseguindo esconder as coisas que elas faziam. E o Peso da Pena era isso. Então a ideia no Peso da Pena era que dos heróis que eram adolescentes, que eram sidekicks, eles iam lidando com o fato de que os heróis deles aparentemente estavam tomando medidas fora do normal. Por quê? Porque esse cara que estava possuindo as pessoas estava ameaçando, estava dando recados para eles mesmos, do tipo, olha, confessa, senão a situação vai ficar pior. Então a primeira coisa que ele fazia era um alerta. Ele falou assim, olha, eu sei o que você fez no verão passado. Vai lá e confessa. Mas a pessoa não confessava, ele ia lá, possuía a pessoa e cometia o crime no lugar da pessoa para permitir que ela fosse presa. E aí os caras ficavam desesperados. Os caras falavam, eu não fiz isso, eu não cometi esse crime. Mas eles tinham feito. E aí no final a galera vai descobrir quem é o cara que tá por trás. E é um arqueólogo, ele tá dentro de uma câmara, de uma tumba, que era pra ser tipo um sarcófago, que na verdade é um sarcófago magicamente preparado para o cara ficar lá em estado vegetativo permanente. Então ele só existe, tecnicamente, em projeção astral. O corpo dele tá lá preservado magicamente, ele não envelhece, não precisa comer, não precisa beber, não precisa fazer nada, ele tá em torpor, tá em espécie de coma, e ele só existe na forma espectral, na forma de projeção astral, para poder possuir as pessoas e fazer as coisas. E aí eu dei a ele alguns poderes a mais no Kids Immensks, que era a capacidade de aparecer nos sonhos das pessoas, de projetar as imagens, etc. Então a premissa básica que é de você ter uma pessoa, um super vilão ou um anti-herói que você queira, com a capacidade de o AMH falou. Então ele cometeu todos os crimes. O que ele fazia era isso. Ele falava, ele se justificava com a ideia de que ele cometia um crime para fazer com que a pessoa respondesse pelos crimes que ela cometeu sozinha, que ela cometeu usando o livre-arbítrio dela. Então era uma coisa do tipo mal menor, do tipo, sim, eu lamento estar cometendo esse crime, mas eu preciso disso para que essa pessoa seja responsabilizada de alguma maneira. Eu gosto do inimigo frágil. Aquele que o cara é capaz de fazer atrocidades, o cara é capaz de mover o céu e a terra, luas e estrelas. Só que na verdade qualquer um pode chegar lá e empurrar o cara da tumba e ele, pronto, acabou, não tem mais. Exatamente. Que é o que a galera faz, que a galera consegue tirar ele da tumba. O vidro Sim. que é um vilão que eu acho do caralho. Eu acho que eu comentei sobre ele aqui no Papo de Mestre de Vilão. Eu e o Já. MH lembrou ele também. É isso, né?
O Senhor Vidro, não é Vida, é Senhor Vidro. Senhor Vidro. Então, assim, eu gosto disso. Eu não sei como foi feito e tal, mas eu colocaria uma situação em que ele tivesse uma capacidade de defesa antes da galera chegar nele. Mas isso você pode montar de tantas maneiras diferentes que é só um detalhe para a história. Só que eu ia ter certeza, cara, que eu ia levar para um tom de terror, mas não ia ser pouco, não. Cara, eu ia aterrorizar os jogadores com um cara que pudesse entrar nos sonhos, projetar imagens e fazer possessão. Ah, mas eu ia mesmo. Sem dó. É uma boa. Eu gostei, eu gostei, eu gostei. Eu acompanhei pouco, eu não consegui assistir todas as narrativas, assistia uma sessão de vez em quando ou outra. Mas eu vi o pessoal penando lá. Né? Peso da pena, eles estavam penando. Né? Vamos para o próximo plot. Fazer um pequeno eterno despertar. Sempre tem esse risco, né, MHG?